O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa para você. Estamos nestes 50 dias comemorando este grande dia. Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, e apareceu a Simão Pedro, e apareceu a Maria Madalena, e apareceu também aos apóstolos. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer que ele apareceu também para uma multidão. O que Jesus havia dito: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles cuspirão nele, o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Os apóstolos não entenderam isso, mas na madrugada do primeiro dia da semana, no domingo, as mulheres foram ao túmulo e encontraram o túmulo vazio e o anjo dizendo: "Vocês estão procurando quem? Ele não está aqui, ele ressuscitou verdadeiramente." Aleluia! E isso é motivo de muita alegria para todos nós. Jesus ressuscitou verdadeiramente. E uma vez que Jesus foi morto e ressuscitou, ele é Deus. Ele é verdadeiramente Deus. Nós estamos, meus irmãos, agora na segunda semana da Páscoa. Hoje, de maneira especial, é sexta-feira. E nós estamos agora, nesse tempo, meditando sobre Jesus, sobre a sua
humanidade e a sua divindade. Vou falar o contrário, meditando sobre a sua divindade, porque Jesus é verdadeiramente Deus, e a sua humanidade, Jesus é verdadeiro homem. Aqui, meus irmãos, é o essencial para que nós possamos afervorar nossa fé e colocar nossa vida toda voltada para nosso Senhor Jesus Cristo. E dizer como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Ontem, no Evangelho de São João, que nós meditamos, e foi ali o capítulo 3, do versículo 31 a 36, aquela conversa de Jesus com Nicodemos. O versículo 34, que foi ali o finalzinho do Evangelho de ontem, termina dizendo assim: de fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhes dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. É importante notar isso. O Pai, ele ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. É importante guardar isso que Jesus está falando. Eu acabei de ler e li 2 vezes. Agora veja o segmento desse versículo 36. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Então, aquele que não acredita no Filho de Deus, não acredita que Jesus é Deus, pode até, às vezes, acreditar que Jesus seja um grande homem, um grande profeta, mas Deus não. Jesus está dizendo, aquele que rejeita o Filho não verá a vida eterna, não o verá no céu, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Então, diante do que Jesus falou ontem, vamos para o Evangelho também, de São João, hoje, o capítulo 6, de 1 a 15. Porque, meus irmãos, existem pessoas por aí, tanto dentro da Igreja Católica, como fora da Igreja Católica, que esquece e quer esquecer o lado divino de Jesus, a sua natureza divina, e quer ficar somente com a natureza humana de nosso Senhor, comparando Jesus a qualquer outro líder de qualquer outra religião. Porque qualquer líder de outra religião, ele é um ser humano. Eu estou falando dessas religiões aí, por exemplo, como os budistas, os shintoístas e assim por diante. Querem colocar Jesus no mesmo patamar desses daí, negando a divindade de Jesus. Hoje no Evangelho nós vamos ver isso bem claro, que prova que Jesus é Deus. Aquele que ressuscitou, que já é o grande milagre, que é a ressurreição. Ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. E os apóstolos puderam comer com ele, tocaram nele. Jesus, toquem em mim para vocês verem que eu sou, que eu estou aqui, que sou eu mesmo, que eu não sou um fantasma. E eles tocaram, e aí entra a profissão de fé de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Então, diante deste grande milagre, Jesus hoje realiza um milagre que é muito importante para nós compreendermos que Jesus,
o filho de Maria, é o mesmo Filho de Deus. Você compreende? Então vamos lá. O evangelho aqui narra que eles estavam ali do lado do mar da Galileia, ali chamado Tiberíades. Quem já foi na Terra Santa sabe muito bem o lugar, ali na Galileia, onde vai acontecer esse grande milagre. Por sinal, meus irmãos, no próximo ano, no mês de novembro, eu estarei indo com um grupo, e pode ser que seja você, então se organize, nós iremos fazer a peregrinação Itália e Terra Santa. E lá na Terra Santa você vai ver, se organize o lugar onde aconteceu essa multiplicação dos pães. Então, estava ali Jesus com aquela multidão, e Jesus viu que eles precisavam comer. Isso depois de Jesus ter anunciado a palavra, falado do reino dos céus e tudo mais. E aí Jesus viu que eles precisavam comer. Filipe, diante da pergunta de Jesus, Filipe falou assim: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Aqui é a palavra de Jesus, é Jesus falando. Eu te disse que foi Filipe, mas foi Jesus. Disse isso para pô-lo à prova. Então Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Olha bem, eles estão dizendo que o dinheiro que eles tinham jamais iria poder comprar tantos pães ali para 5.000 pessoas. Filipe estava, no caso aqui, falando uma grande verdade. Aí André, um dos discípulos também, o irmão de Simão Pedro, o primeiro papa, ele chega e diz: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Olha bem, o dinheiro não era suficiente? Assim falou Filipe. André agora diz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas também para alimentar 5.000 pessoas. E os outros evangelistas vão dizer que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, gente, era uma multidão, meus irmãos. Agora veja, Jesus chega ali e diz: então traz esses cinco pães e esses 2 peixes. Provavelmente tanto André como Filipe ou os outros que estavam ali disseram: ele está louco, como é que ele vai alimentar? E aí, meus irmãos, aqui está a prova de que Jesus é Deus. Ele pegou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e começou a tirar ali do cesto e colocando no outro cesto, e foi dando, e foi dando, e foi dando, e foi dando. Os apóstolos ficaram admirados: mas de onde é que vem tanto peixe? De onde é que vem tanto pão? Sem contar que Jesus fez ação de graças, rezou, aquele mesmo gesto que ele faz no dia da instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa. E lembrando que isso aqui é uma preparação para Jesus falar também sobre o outro grande milagre da sua presença na Eucaristia, mas isso nós vamos ver depois. Hoje eu quero ficar só nesse detalhe. Foram 5.000 pessoas, sem contar homens e sem contar mulheres e crianças, que foram alimentados naquele dia com a multiplicação dos pães. Meus irmãos, ali não aconteceu assim de ficar partindo o pão e distribuindo para os outros, não. Tem pessoas aí na igreja que querendo negar, eu estou falando na igreja católica, viu?
Me desculpe eu ter que dizer essa verdade, mas é. Dizendo que ali foi um grande momento fraterno e que as pessoas começaram a partir o pão entre uns e outros, e aí deu para alimentar todos. Não, meus irmãos. Foram 5 pães e 2 peixes que Jesus, como ele é Deus, ele multiplicou e alimentou todos. Mande qualquer um líder religioso fazer isso. Eu quero ver se tem algum líder religioso dessas falsas religiões que estão ao nosso redor e que tem muita gente seguindo porque diz que lá dá uma paz interior e aquela coisa toda. Eu quero ver eles fazerem esse milagre, porque se eles fizerem esse milagre, eles são Deus. Mas como Jesus é Deus, Jesus sendo Deus, ele fez este milagre. É um milagre, meus irmãos. Alimentar 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. Só Deus pode fazer isso. Então Jesus é Deus. É por isso que Jesus está falou no evangelho de ontem, e eu quero ler novamente, Evangelho de São João, capítulo 3, de 31 a 36, mas o final, o Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna, tá vendo? Aquele que acredita que Jesus é Deus, que a segunda pessoa da Santíssima Trindade é Deus, possui a vida eterna. Quando passar desta vida para outra, irá para o céu, porque proclama Jesus como Senhor. E é na Igreja Católica que isso acontece, meus irmãos, porque foi aqui que Jesus se revelou como Deus. E ele é Deus. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, ou seja, não irá para o céu, irá para a condenação eterna, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Você está compreendendo? Comemorar a Páscoa que nós estamos agora, dizendo que Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia, nós estamos proclamando a sua divindade. E aqui eu quero retomar. Infelizmente, dentro da Igreja Católica e fora também da Igreja Católica, viu? Existem pessoas que são seguidoras de Jesus, mas eles não acreditam na divindade de Jesus. Dizem que Jesus é um homem muito diferente, um líder espiritual. Uma vez eu estava tendo um curso de teologia e a líder era da teologia da libertação, que é condenada, meus irmãos, pelo Papa, pelos papas, principalmente assim, mas de forma bem declarada mesmo, por São João Paulo II e também por Bento XVI. Bem declarado. Eles dizem que não houve multiplicação dos pães, não. Ou melhor, eles dizem que houve sim uma multiplicação dos pães, mas o pessoal foi, num momento bem fraterno, foi dividindo ali. Isso é negar a divindade de Jesus. Quando diz que houve um momento fraterno, as pessoas foram dividindo os pães ali, e esse foi o milagre, na verdade eles estão negando o milagre que Jesus fez, que foi multiplicar 5 pães e 2 peixes e dar para o povo. Você está entendendo? Então, meus irmãos, estejam bem atentos àquelas pessoas que negam a divindade de Jesus, colocando Jesus apenas num processo histórico como um homem qualquer, mas diferente dos outros. Não, Jesus é Deus.
Espero que você tenha entendido o que eu disse, né? Porque, não, Jesus é Deus, não, é no sentido de que eu estou dizendo que eles que estão negando a divindade de Jesus, eu estou dizendo para eles, não, Jesus é Deus, foi isso que eu quis dizer. Jesus é Deus. E é aquele que crê na sua divindade. E é preciso crer nas duas naturezas. Crer na natureza divina e crer na natureza humana. Não é duas pessoas, não, é uma pessoa só, viu? Ele tem essas duas naturezas. Nós cremos e dizemos para ele, meu Senhor e meu Deus. Você está entendendo? Então fiquem atentos com esses falsos ensinamentos que tem aí, que estão até dentro da igreja, dizendo que não houve multiplicação dos pães. E quando dizem que houve a multiplicação dos pães, imediatamente ele diz que as pessoas foram dividindo os pães que estavam lá. Eu repito mais uma vez e aqui eu encerro a homilia. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. Feliz Páscoa!